Sim, professor. Sim? Beleza. Muito bom. Sim, professor, beleza. Então, vamos lá, vamos dar início com a aula. Estou fazendo aqui uma pequena, né, uma lembrança daquilo que a gente tinha falado na aula passada, a questão da distorção. Então, um sinal distorcionado qualquer, ela vai se descompor, então, nas suas ordens harmônicas, né? Fundamental, terceira, quinta, nesse caso em específico, e através do espectro harmônico, então, nós podemos, né, obter as amplitudes, tá? Dessas componentes, dessas ordens harmônicas, né? O que mais nós tínhamos falado um pouco na aula passada? A distorção harmônica, ela pode ser analisada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência, né? Então, no domínio do tempo, nós temos o sinal, né, no tempo, e no domínio da frequência, nós temos o espectro, né? Para isso, obviamente, então, nós precisamos de uma ferramenta que consiga, né, decompor aquele sinal nas suas diferentes ordens harmônicas, né? Amplitude, ângulo, amplitude, ângulo. Nós já vimos um exemplo, né, que aplica a transformada rápida de Fourier, né, a FFT, e o algoritmo, claro, para obter essas componentes harmônicas, que seria a DFT. Depois nós vimos também o índice para poder, né, avaliar a distorção harmônica, que é o DHT de tensão, DHT de corrente, né? A distorção individual, né, de cada ordem harmônica, isso tanto para a tensão quanto para a corrente, né? Uma outra ferramenta que nós vimos também para analisar a questão do desequilíbrio, no caso, é as componentes de sequência, né? Então, estas componentes de sequência aqui, esses três fasores, então, veja bem, com diferentes amplitudes e diferentes ângulos aqui, pode ser decomposto em três componentes, né? Uma primeira, denominada sequência positiva, componente sequência positiva. Então, são três vetores com as mesmas amplitudes deslocados 120 graus, né? Mais outros três vetores, denominados de sequência negativa, que também têm a mesma amplitude e estão deslocados em 120 graus. Né? Qual a diferença de sequência positiva para sequência positiva? É que a sequência positiva está girando no sentido horário e a sequência negativa no sentido anti-horário, né? E, finalmente, as componentes de sequência zero, né? As componentes de sequência zero, que as três, no caso, estão em fase, né? Então, fazendo uso deste operador alfa, tá certo? Então, nós conseguimos decompor estes três vetores nas suas respectivas componentes positiva, negativa e zero, né? Tá aqui, ó. Então, basta aplicar, então, né, a inversa dessa matriz aqui, tá certo? Multiplicado por isso daqui, nós vamos obter a sequência positiva, negativa e zero da fase A. Né? E apenas depois nós deslocamos 120 graus para frente e para trás para poder obter a fase B, a fase C, que no caso seria esta matriz daqui, né? Então, esse operador alfa aqui é um operador, veja bem, com amplitude unitária que desloca, né, o sinal em 120 graus, né? Em 120 graus. Aí também nós tínhamos visto, então, para poder avaliar o nível de desequilíbrio, no caso da tensão, né, um índice, né? Por exemplo, PRODIST, aqui a nossa norma brasileira, ela sugere utilizar as componentes de sequência para poder calcular um índice, tá? Então, o índice de sequência negativa, né, o fator de desequilíbrio de sequência negativa, né, que a gente calcula desta forma. Ele também sugere essa fórmula maluca aqui do Sigre, tá? Que pede para calcular esse beta aqui. Esse beta, então, é a tensão de linha a quarta,
mais a tensão de linha quarta, dividido aqui ao quadrado. Tá? Então, essas são as duas formas que o PRODIGE sugere calcular o fator de desequilíbrio. Né? Então, só, por exemplo, aqui, se a gente for analisar um sistema trifásico a 3 condutores, nós poderíamos aplicar isso daqui. Também poderíamos aplicar aqui. Se for um sistema trifásico a 4 fios, veja bem que esse FD, esse fator de desequilíbrio do SIGRE, ele estaria embutindo os dois, né? Ele não faz diferença sequência negativa e sequência certa. Tá? No caso de sistemas a 3 condutores, né? Então, aqui estaria só considerando a sequência negativa. Não? E ainda tem o I3E, que nós tínhamos também, né, definido, né, que ele avalia em função do valor máximo e mínimo entre as 3 faces. Ele pega o máximo, o mínimo, e aqui embaixo pega as tensões de linha. Né? Se for, por exemplo, um sistema a 4 condutores, aí a gente teria que pegar a tensão de face aqui embaixo. Né? Tensão em relação ao neutro. Né? Em relação ao neutro. E tem ainda uma outra, que é o NEMA, tá? Que sugere essa fórmula aí, onde o delta de V, tá certo? É o valor máximo, então, ó, entre esta subtração. A tensão de linha menos o valor médio. Né? A tensão de linha menos o valor médio, que seria a soma desses 3 aqui, essas 3 tensões, dividido por. Então, nós temos, então, 4 formas diferentes de avaliar o desequilíbrio de tensão. Então, por exemplo, vocês podem brincar aqui, tranquilamente, para um exemplo dado, qualquer, né? Vocês calculam das 4 formas e veem o que dá. Né? Em alguns casos vai dar igual, em alguns casos específicos vai dar diferente. Aí você tem que discutir, ó, por que deu diferente? O que estaria faltando ou o que estaria sendo adicionado? Por que deu, né? Diferente um do outro. Né? Justamente o trabalho que vocês vão desenvolver tem a ver com isso. Né? Então, um rápido repasso, né? Lembrança da aula passada. Então, agora nós vamos continuar, né? Sempre lembrando aquelas 3 questões, né? Quais, por quê e como nós devemos monitorar a qualidade de energia elétrica. Então, a aula de hoje, né, ela está mais focada na distorção harmônica em sistemas trifásicos. Né? Na aula passada, a gente abordou bastante a questão monofásica. Né? Nós já vimos, né, que no caso monofásico é fundamental o harmônico. Uma ferramenta para poder calcular, identificar a fundamental já resolve. No caso trifásico, nós temos, né, mais um problema que é adicionado, que seria a questão do desequilíbrio. Como é que a gente analisa a distorção harmônica quando se tem desequilíbrio? Né? Então, isso nós vamos tentar agora, né, analisar, vamos tentar ver como é que a gente pode, quais são as ferramentas que nós temos para poder fazer isso, tá? Portanto, então, vamos basicamente tratar esses 2 pontos só, tá? Sistemas trifásicos e sistemas com harmônico desequilíbrio. Tá? Então, primeira coisa, né, antes de começar a falar sobre a parte do trifásico, vamos ver como é que seria esse processo de identificar a componente fundamental. Então, eu tenho um sinal aqui, X. Esse sinal X pode ser tensão ou corrente. Então, eu vou passar esse sinal através de um identificador de componente fundamental. Né? Esse identificador, esse bloco aqui, então, pode ser qualquer ferramenta que consiga identificar a componente fundamental. Então, na saída, então, eu vou ter uma componente fundamental. Né? Então, entra o sinal, vai filtrar só a componente fundamental. Pronto. E depois eu faço, então, o quê? Uma subtração para quê? Para poder calcular o valor residual. Esse valor residual, o que seria? Todas as componentes harmônicas contidas naquele sinal, né? Então, ó, entra o sinal de tensão, sai a tensão fundamental, né? Fazemos, então, a realimentação do sinal,
né? Então, sinal total menos a fundamental, obtemos o residual. Este residual, então, o que é? São as componentes harmônicas contidas no sinal. Tá? Então, X pode ser tensão ou pode ser corrente, tanto faz. Portanto, então, uma vez identificado a componente residual, né? Uma vez identificado as componentes harmônicas, nós agora podemos usar quem? A nossa fórmula da distorção harmônica total. De tensão ou de corrente. Né? E aqui vem o detalhe, veja, né? Até que harmônica nós vamos considerar? Teoricamente, nós tínhamos falado que isso vai até infinito. Tá? Mas, do ponto de vista prático, é limitado pela capacidade de processamento do equipamento. Então, é muito comum, tá, em equipamentos de precisão razoável, que a harmônica vai, né, da segunda até a 50ª harmônica. Tá bom? Então, nós pegamos, então, aqui a fórmula do THD, ó, esses são os harmônicos, componente fundamental. Fazemos aqui uma pequena adaptação, embutimos lá essa componente fundamental dentro do somatório, veja bem que não influencia. Portanto, então, no final, veja bem, o que nós precisamos para poder calcular o THD de tensão de corrente? Precisamos calcular o valor eficaz de SB-Res, que seria, né, a parte residual, e calcular o valor eficaz de quem? Da componente fundamental. Com isso, então, nós já temos quem? Né? Nós já temos um índice para poder avaliar, né, a distorção harmônica, seja de tensão, seja de... Beleza? Então, ó, isso é o algoritmo que nós precisamos. Bom, então, beleza. Medimos a tensão, medimos a corrente, tá? Identificamos a componente fundamental, tanto da tensão, da corrente, quanto da tensão. Identificamos a componente residual. Depois, nós calculamos os valores eficazes. Tendo os valores eficazes, aplicamos a nossa fórmula e obtemos o índice, né, para poder calcular aquilo. Ah? Então, veja bem, então, a fórmula teórica é qual? É esta daqui. E o que nós vamos implementar é, através desse algoritmo aqui, desse diagrama de blocos que nós estamos vendo aqui, nós vamos obter, né, esse B residual e esse X1. Tá? Então, nós vamos obter isso como? No domínio do tempo. O sinal extrai a fundamental, subtrai, tem o residual. Calcula o valor eficaz, imediatamente nós temos que? Nós temos, então, o nosso THD de tensão ou de corrente. Né? Então, ó, aqui mostra, então, que esse quadrado aqui com essa raiz, ó, certo? Se cancela. Né? Então, fica lá em cima somatório, só que esse res, ele já contém todas as componentes harmônicas que nós consideramos. Portanto, veja bem que do ponto de vista de implementação, né, se a gente pegar essa componente residual aqui, ó, na verdade, ele já contém todas as harmônicas que estão aqui em sinal. Tá? Então, se a gente implementar dessa forma aqui, nós estamos obtendo todas as componentes harmônicas. Beleza? Então, do ponto de vista de simulação, assim, isso daqui é bem tranquilo, tá? Nada complicado, tá bom? Portanto, então, ó, lembra daquela janela móvel que a gente falou sobre o valor eficaz? Então, nós vamos trazer esse conceito para ver como é que seria discreto, né? O valor discreto desse THD de tensão ocorrente. Portanto, então, acá nós vamos trabalhar com K é um número, né? Que vai variar dependendo do número de amostras que nós vamos definir num ciclo. Então, 1 dividido por N, somatório de 0 até N-1, tá? De quem? Da parte residual e da parte fundamental. Né? Veja bem que no final nós chegamos numa expressão similar aqui. Tá? Então, instantaneamente, para cada ponto, para cada amostra, a gente vai calculando o residual, fundamental, vai dividindo, e lá no final nós vamos obter que o nosso índice de distorção harmônica, né, de tensão e corrente. Então, como se trata de uma janela móvel, né, fixa,
com um determinado número de amostras, ela terá também aquela, sabe, aquele ciclo. Vai precisar de um ciclo para quê? Para atingir o valor verdadeiro. O valor verdadeiro, ou seja, o THD, né, que nós queremos analisar. Como é um índice que avalia em regime permanente, então não tem problema nenhum. A gente espera lá, né, a acomodação do algoritmo. Quando estiver em regime permanente, pega o valor, esse é o índice que a gente quer analisar, tá bom? Então, componente residual contendo todas as ordens harmônicas, componente fundamental. Então, esse algoritmo, então, para calcular o THD, ele é bem simples, tá? Ele se baseia no conceito de valor eficaz. Bom, agora nós vamos passar um pouco a analisar, né, os conversores trifásicos, né? Para ver como é que eles, né, se comportam frente à geração de correntes harmônicas. Então, fonte, veja bem que aqui não tem um filtro de saída, não tem impedância, não tem nada, então, retificador não controlado, trifásico, que vai alimentar uma carga aqui RL. Então, a forma de onda desta carga tem essa forma aqui. Veja bem, nitidamente agora é uma forma de onda quadrada, né, da corrente, enquanto a tensão ela é senoidal bonitinha. Então, se a gente for aplicar olhar aqui para cada fase tem essa forma de onda. Então, nós já vimos a análise dessa forma de onda, né? Tem as componentes ímpares, né? As componentes ímpares. Então, ó, se a gente aplicar a FFT individualmente para cada fase, nós vamos obter, então, um espectro harmônico dessa forma. Ó, o THD de corrente para esta carga trifásica é de 31%. As três fases, por quê? Porque elas são balanceadas, elas são equilibradas. Então, isso significa, veja bem, o fato de passar de uma condição monofásica para trifásica já deu uma amenizada no THD, lembra? Uma amenizada. E o mesmo nós podemos fazer quando nós temos o filtro capacitivo. Filtro capacitivo, a forma de onda é essa daí, olhando individualmente para cada fase, nós temos esse comportamento. Veja bem, é completamente não linear. Diferente da outra, onde é uma onda quadrada, aqui é uma onda pulsante, né? Periódica. É como se estivesse dando um pulso ali, ó. Né? Tanto para o semiciclo positivo, negativo, e ele vai se repetindo ao longo do tempo, né? E o espectro harmônico desta carga, veja bem que é bem interessante. E tem uma coisa interessante, veja bem que as harmônicas, tem umas certas harmônicas que são filtradas. Qual é a harmônica que é filtrada, no caso aqui? Então, tem fundamental, depois de fundamental vem quem? Terceira harmônica. Tem terceira, quarta não tem, né? Porque é par, então quinta, sétima, nona. Então, os múltiplos de 3 estão sendo filtrados. Por quê? Porque a carga é uma carga trifásica a 3 condutores. Não há sequência zero. Não há, portanto, é filtrado as componentes de ordem 3. De ordem 3. E veja bem que o THD chega a mais ou menos a aproximadamente 180%. É um exagero, vamos falar assim. Claro que eu consigo melhorar isso daqui mudando o valor do capacitor e do resistor aqui, tá? Então, eu fiz de propósito isso para ver, ó, pode ter um caso onde nós consigamos atingir 180 de THD de corrente, tá? E como é que nós melhoramos isso? Ó, veja bem, colocou aqui um filtro e colocou aqui um outro filtro na saída, ó. Comparado, o capacitor, tá? E o indutor aqui de saída, esse filtro de saída, e aqui um outro filtro. E a gente vai observar, ó, como começa a amenizar a distorção harmônica. Portanto, aqui olhando, veja bem, comparado com outra situação, nós conseguimos obter em torno de 31% de... Então, quando, por exemplo, o fabricante quer atender a norma IEC, ele vai brincando dessa forma. Ele vai colocando esses filtros para ver se ele
vai se classificar como sendo carga tipo A, B, C, D, né, conforme ela, e obviamente isso que ó, o fato de eu colocar aqui o indutor e aqui o filtro de saída, isso é custo. Então, esses equipamentos de classe A, B e C têm um custo. Quanto menos distorção harmônica gera, obviamente vai ser mais caro. Mais caro. No caso, aqui, ó, nós só apresentamos, né, sistemas trifásicos a 3 condutores. E se a gente tiver um neutro, né, como é que vai ficar? São 3 cargas monofásicas com filtro capacitivo conectadas entre fase e neutro. Entre fase e neutro. Tá? Aqui, então, nós vamos ter uma forma de onda desse tipo aqui. Veja bem que aqui embaixo tem as 3 fases, inclusive o neutro. Então, ó, para visualizar melhor, ó, nós podemos isolar fase A, B e C. Tá? Aplicando a FFT aqui, ó, veja bem, diferente das outras cargas, veja bem, o neutro, de fato, apresenta apenas as componentes de sequência zero. Ou seja, terceira, nona, 15ª, 11ª e assim sucessivamente. E nas outras, nós temos todas as harmônicas. Ó, temos fundamental, terceira, quinta, sétima e assim por adiante. Tá? Beleza? Então, ó, essa é a diferença, então, entre carga, retificadores trifásicos e sistema trifásico com condutor de neutro. Aparece a componente de sequência zero. E aí vem os retificadores, né? Por exemplo, de 6 pulsos, tá? O retificador de 6 pulsos, ele vai nos gerar essa forma de onda. Se eu aumento os pulsos, dobro os pulsos, eu vou ter uma forma de onda desse tipo aqui. E se eu dobro isso daí para 24, veja bem, ó, ela cada vez se torna mais... Então, isso significa que as harmônicas, por exemplo, que esse camarada aqui vai gerar, ele vai gerar a próxima, 13, a partir de 13, aqui a partir de 25. Todas que estão abaixo, ele não vai gerar. Né? Porque os pulsos com qual foi conseguido esses retificadores, né, faz com que mate essas harmônicas que estão abaixo de 6, abaixo de 12, abaixo de 20. Tá bom? Portanto, então, aqui nós temos aquela fórmula que nós já vimos na aula passada. Tá? N um número qualquer, inteiro, e P um número de pulsos. Tá? O P um número de pulsos. Né? Apenas lembrando da aula passada. E esse é o caso mais extremo. Veja bem, é um sinal onde as amplitudes são diferentes e a distorção harmônica também é diferente em cada. Né? Então, esse sinal aqui contém harmônicas, contém desequilíbrio, contém harmônica de sequência positiva, harmônica de sequência negativa, harmônica de sequência zero. E aí vale a pena fazer uma diferença. Fortescue, aqueles vetores girantes que a gente analisou, ele analisou considerando apenas a componente fundamental. O que significa isso? O sinal é uma senoide, porém com diferentes amplitudes. Aí tem sequência positiva, negativa e zero. Só que essa metodologia de Fortescue, ela pode ser generalizada para as harmônicas. É isso que nós vamos tentar entender, né, nos próximos slides, tá bom? Então, classificação, tá? Vamos classificar, então, essas distorções harmônicas, tá? Então, ó, primeiro, como é que nós vamos classificar as distorções harmônicas? Nós temos harmônicas de ordem par, harmônicas de ordem ímpar e harmônicas de ordem tripla, tá? As múltiplos de 3. Então, nós já vimos que estas harmônicas aqui, se o sinal é periódico, estas harmônicas pares se cancelam automaticamente. A própria simetria de onda, de média onda, vai cancelar. Então, né, vamos apenas, né, analisar, então, as harmônicas de ordem ímpar e os harmônicos múltiplos de... Né? E aí vem outra classificação, veja bem, a ordem harmônica, harmônicas de ordem ímpar, harmônicas de ordem par, harmônicas múltiplos de 3. Né? Então, quando se
leva isso para as componentes de sequência, nós falamos de, né, componentes heteropolares, componente homopolar. Vejam bem que a componente homopolar é exatamente a sequência zero, as componentes de sequência zero, ou seja, terceira, sexta, nona, 12ª e assim sucessivamente, né? E as componentes heteropolares, elas se classificam em positiva e negativa. Positiva, fundamental, quarta, sétima, 10ª, ou seja, as harmônicas de sequência positiva, eles são caracterizados por 3H mais 1, onde H é a ordem harmônica. 1, 2, 3, 4, e aí diante. Sequência negativa é 3H mais 2. A componente homopolar, 3H mais 1. 3H mais 1. Então, nós temos classificação então, de duas formas. As ordens harmônicas ímpares, pares e múltiplos de 3. Quando a gente passa para a parte de desequilíbrio, aí nós falamos sobre a componente heteropolar, componente homopolar. Componente heteropolar só existe em sistemas a 3 condutores, que se decompõem em sequência positiva, sequência negativa. Sistemas a 4 condutores, com condutor de retorno, nós temos componente heteropolar e componente homopolar. Beleza? Como elas são identificadas em função a essa expressão aqui. 3H mais 1, 3H mais 2, 3H mais 3. Essa é a classificação. Tá? Então, o equipamento, quando vocês forem fazer, por exemplo, implementar o algoritmo, vocês já podem fazer essa classificação. Entra um sinal qualquer, aí você fala, ó, esse sinal apresenta harmônicas heteropolares, positiva, tal, negativa, tal. Tá? Porque isso já permite fazer uma análise mais aprofundada. Beleza? Então, as harmônicas de ordem ímpar representam formas de ondas simétricas em relação ao eixo do tempo. Ou seja, a simetria de média a hora. Né? Harmônicas de ordem ímpar. Harmônicas de ordem par não só podem surgir de formas de onda que não são simétricas em relação ao eixo do tempo. Simetria de média, tá? Harmônicas de ordem par. Produzem assimetria de média onda, ou seja, deslocamento do nível CC. É aquilo que nós tínhamos comentado também na aula passada. Então, quem vai gerar harmônicas de ordem par? Veja bem, é a assimetria de meia onda. Se nós temos um nível CC ali, automaticamente vai surgir uma harmônica de ordem par, né? De ordem par. Harmônicas triplos referem-se, então, aos componentes cujos ordens são multiplicados, né, por 3. Tá? Por 3. São chamadas de componentes homopolares. Tá? As harmônicas, então, podem ser caracterizadas pelo comportamento das fases relativas às mesmas. Tá? Assim, quando uma harmônica pode estar fluindo numa direção, outra pode estar transferindo energia na direção oposta. Então, aí vem o detalhe. Enquanto a harmônica tiver o mesmo ângulo, não vai ter problema. A terceira, quinta, tem o mesmo ângulo, não tem problema. O problema está quando o ângulo da harmônica é diferente. Esse ângulo da harmônica que é diferente, o que vai fazer? Com que uma dada harmônica esteja fluindo num sentido e a outra esteja fluindo no sentido contrário. Ou de outra forma dita, vamos supor que a fonte ela tem uma harmônica, uma terceira harmônica, um ângulo dado. E a carga gera uma terceira harmônica com um ângulo diferente. Tá certo? Essa harmônica, quando ele estiver fluindo pelo ponto de acoplamento comum, na hora que eles vão se encontrar no ponto de acoplamento comum, o que vai acontecer? Um vai cancelar o outro. No ponto de acoplamento comum. Então, se a gente for medir no ponto de acoplamento comum, não vai ter terceira harmônica. Mas se a gente medir na carga, vai ter. Se a gente medir na fonte, vai ter. Cancelamento. Então, por isso que, muitas das vezes, o que acontece na prática? Né? As próprias cargas, eles atenuam a componente harmônica.
Então, quando se tem propagação de harmônica, aquela harmônica vai fluindo, e muitas vezes o próprio sistema ele vai diminuir a amplitude idealista, né? E faz com que ela desapareça. Só que nem todas as cargas funcionam como um dumping, né? Como um amortecimento. Se tiver cargas resistivas, o resistor ele vai atenuar a harmônica, porque ele vai consumir. E se eu tiver um capacitor, né? O capacitor ele não vai consumir. O que ele vai fazer? Vai amplificar. Por quê? Porque a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. E se tiver um indutor, o indutor é diretamente proporcional à frequência. Portanto, ele vai atenuar também. Então, cargas indutivas, resistivas, o que tem? Tem o papel de atenuar, filtrar as harmônicas. O capacitor não, o capacitor vai amplificar. Né? Depois nós vamos ver uma questão bem crítica dentro do sistema de potência, que é a ressonância séria e paralela. Esse é o cuidado que a gente tem que ter no sistema de potência. Tá? Então, quando se tem muito capacitor pendurado por aí e aparece uma harmônica na tensão, a chance de aparecer uma frequência de ressonância é grande. Aí nós precisamos analisar, essa frequência de ressonância, ela é paralela, é séria? E como ela tem que ser tratada? Né? Que mais? Então, as ordens, né, harmônicas podem ser, então, caracterizadas em harmônicas de sequência positiva, harmônicas de sequência negativa e harmônicas de sequência zero. A gente construi uma tabelinha aqui, simplesmente um resumo da parte anterior. E aqui vem, então, né, se a gente está falando que tem harmônica de sequência positiva, fundamental, nós vimos, né? Depois, o que mais tem aqui, ó? Positiva, ó. Fundamental, quarta, sétima e décima harmônica. Vamos simplificar. Vamos supor que a gente tem fundamental e sétima. Se a sétima é de sequência positiva, o que significa? Que eu estou aumentando a potência ativa. Ou seja, eu estou fornecendo mais potência útil para cá. Ué, mas tem uma sétima harmônica ali, ó. A harmônica não era que aumentava as perdas na linha? Olha só o conceito agora que nos trouxe ali as harmônicas de sequência positiva. Se essas harmônicas de sequência positiva estão girando no mesmo sentido, significa que contribui com o aumento da potência útil. Então, de outra forma dito, esta componente harmônica de sétima ordem é como se fosse uma harmônica boa, que vai aumentar a potência transferida da fonte para cá. Já as componentes de sequência negativa, elas são as que diminuem aquela potência ativa. Então, o que vai acontecer no final de contas? Né? Aquilo que a gente está falando. Por exemplo, pode existir esta sétima harmônica que esteja vindo da fonte e o esperado é que aumente a potência ativa, certo? Mas a carga gerou também uma componente de sétima harmônica. Só que o ângulo é diferente. Ele vai se cancelar. Ele vai se cancelar. Ou não, se o ângulo for diferente. Então, quando a gente começa a analisar o desequilíbrio junto com o harmônico, se torna cada vez mais. Se a gente for pensar isso, por exemplo, do ponto de vista da máquina de indução, do motor de indução, significa que essa sétima harmônica está aumentando o torque da máquina. Porque é mais potência. Agora, todas essas harmônicas aqui de sequência negativa subtraem o torque, diminuem o torque. Portanto, então, a sequência positiva tem a mesma rotação de fase, né, que é a componente fundamental, né, e circulam entre as fases, tá? Entre as fases. Tenderiam a fazer o motor girar no mesmo sentido que a componente fundamental, ou seja, vai aumentar o torque desenvolvido pela máquina, né? Harmônica de sequência negativa, né, tem rotação de fase oposta em relação à componente fundamental e circulam entre as fases, né? Tenderia a fazer o motor girar no sentido contrário que a da componente fundamental. Então, ele teria um comportamento como se fosse um freio, né?
tentaria frear a máquina. Terá um efeito sobre o torque de equipamentos baseados em campos giráveis, motores de indução, máquina síncrona, etc. Harmônicas de sequência zero, harmônicas que circulam entre a fase e o neutro ou terra, Ao contrário, então, das harmônicas de sequência positiva e negativa, as harmônicas de ordem triplo, ou de ordem 3, ou múltiplos de 3, ou de sequência zero, não se cancela, mas somam-se aritmeticamente no barramento elas se somam. Provoca, então, um aumento significativo na corrente do neutro. Nós já vimos também na aula passada, falamos bastante sobre isso. Então, essas são as características das harmônicas de sequência positiva, as harmônicas de sequência negativa e as harmônicas de sequência zero. Características de resposta do sistema, nível de curto-circuito do sistema. Então, muitas dessas harmônicas que está circulando no sistema, tá certo? Depende muito desse nível de curto-circuito do sistema. Se esse nível de curto-circuito do sistema for forte, ou seja, o sistema é de grande porte, ou seja, baseado em usinas de grande porte, igual Itaipu, significa que essa distorção tem um efeito mínimo na tensão. Ou seja, é como que a gente não vai ter muita distorção de tensão. Portanto, então, o sistema vai tranquilamente operar de uma forma adequada. Não é que não existe harmônica, a harmônica existe, mas é bem mínima. Está presente no sistema, mas não vai fazer estrago nenhum. Agora, se esse nível de curto-circuito for fraco, o que significa que a impedância ali de curto-circuito for razoavelmente elevada, aí sim nós vamos começar a ter uma distorção de tensão provocada por essas componentes harmônicas de sequência, negativa sequência zero. Portanto, se torna mais sensível, tá certo? A que a distorção de tensão se torne um valor elevado. Aonde nascem esses sistemas fracos? Um sistema fraco normalmente é uma microrrede, um sistema onde é isolado, porque o gerador é pequeno, então ele não tem uma impedância equivalente ali, o suficientemente grande ou pequena, melhor, para quê? Para que possa sustentar aqui. Então, e além disso, como é uma microrrede pequena, o controle que você tem ali, ele não é tão regulado corretamente. Então, ali pode se tornar problema de distorção de tensão com mais frequência. Então, o que hoje em dia, por exemplo, nós discutimos bastante essa inserção massiva de sistemas fotovoltaicos, de sistemas eólicos, na rede elétrica, está tornando o nosso sistema cada vez mais fraco. Por quê? Porque o sol nem sempre é contínuo, o vento também, então fica variando. A minha geração está variando. Se a geração varia, o nível de curto-circuito associado àquela fonte de geração também varia. Então, uma hora pode ser fraco, uma hora pode ser forte, vai variando. Isso significa que, então, o nível de distorção ali no ponto de acoplamento comum vai variar conforme varia esse nível de curto-circuito. Portanto, então, uma rede fraca e uma rede forte. Nível de curto-circuito maior, nível de curto-circuito menor. Então, aqui nós podemos apreciar como, então, esta impedância de linha entre a fonte e a carga é que vai estragar a tensão no ponto de acoplamento. Se essa impedância for expressiva, não vai acontecer nada. A nossa rede é forte. Agora, se essa impedância tem um valor razoável, vai originar um estrago danado aqui por conta dessa carga não linear aqui. Portanto, então, já vem, nós temos uma queda de tensão. Isso significa que enquanto o gerador gera uma senoide bonitinha,
Devido a este conjunto de cargas não lineares, nós vamos ter uma tensão distorcida no ponto de acoplamento. Tá? Isso é Kirchhoff, tá? Isso é Kirchhoff. Porque nós vamos ter aqui, então, esta tensão, aliás, essa tensão, mais a queda de tensão, mais essa tensão, dá igual a zero, certo? Dá igual a zero. Portanto, então, nós temos uma tensão distorcida. Característica de resposta do sistema, né? Então, ó, aqui nós estamos vendo, então, como o sistema responde a essa distorção harmônica de corrente. Tá? Agora, o que acontece quando nós temos bancos capacitivos? Né? Bancos capacitivos. Então, esse banco capacitivo, com esse fluxo harmônico que está vindo na corrente, vai originar isso daqui que está, né, sendo como ressonância série ou paralela. Tá? Então, ressonância paralela é uma alta impedância para o fluxo da corrente harmônica, né? Sendo ativada por uma fonte de corrente. Tá? Então, necessariamente temos que ter uma fonte de corrente. Esta fonte de corrente pode ser terceira, quinta, sétima, qualquer ordem harmônica na corrente. Então, esta corrente harmônica, o que vai fazer? Ele vai ter uma alta impedância e que a corrente vai querer circular por onde? Por aquela impedância. A isso nós chamamos, né, ressonância, porque é como se ele estivesse atraindo aquilo, ó, vem aqui, passa por aqui. A terceira vai passar pelo capacitor, né? Como nós já vimos, inversamente proporcional à frequência. Ele vai amplificar aquela linha. Se tiver quinta, a mesma coisa. Se tiver sétima, e assim por aqui, né? A ressonância série já é o contrário, né? É uma baixa impedância ao fluxo de corrente harmônica sendo ativada por uma fonte de tensão harmônica. Então, temos uma fonte de tensão aqui, certo? E temos uma baixa impedância. Portanto, então, a harmônica prefere circular por lá, tá? por aquele caminho. Beleza? Características da carga. Qual é a característica da carga? Característica resistiva proporciona mais amortecimento ao sistema de potência. A resistência, um exemplo bem interessante é o chuveiro. O chuveiro elétrico. Ele é uma resistência, não é? Então, se é uma resistência alimentada na fundamental, a potência que está consumindo vai ser o quê? Fundamental. E 1 vezes V1. Se eu alimento com uma terceira harmônica, como é um resistor, é proporcional, certo? Vai aparecer terceira na tensão, terceira na corrente. A potência ativa aumentou. Se eu tiver uma quinta, vai ter quinta na tensão, quinta na corrente. Proporcional, aumenta a potência. Portanto, se num chuveiro eu alimentar uma tensão distorcionada, tendo terceira, quinta, o chuveiro vai aquecer mais. Vai dissipar mais energia, portanto, a água vai aquecer mais. Então, o que significa isso? Significa, então, que esse resistor que está ali no sistema, qualquer harmônica que tiver, ele vai puxar ali, ó, vem cá. Dissipa no resistor, então não flui mais para o outro lado. No sistema, então, toda vez que tiver um resistorzinho, a harmônica vai lá, dissipa um pouco. Então, o próprio sistema, a própria carga resistiva do sistema, ele se comporta como um amortecimento para aquela harmônica. Né? Motores podem modificar as frequências de ressonância e não fornecem amortecimento significativo. Então, o motor sempre é um problema. É uma das cargas mais, entre aspas, vamos falar assim, que pode ser prejudicada pela vida. Principalmente pelo torque. Né? Pelo torque, porque a máquina trifásica, o motor de indução trifásico, tem que ter um torque constante. Tá? Qualquer componente harmônica que surgir ali, esse torque se torna oscilatório. Aí a máquina começa a trepidar, as perdas se aumentam, daqui a pouco nós vamos ver como é que essas perdas se aumentam, tá? E o condutor vai começar a aquecer, portanto, a vida útil da máquina diminui. Diminui, certo?
Então, cada ordem harmônica tem sua própria sequência positiva, negativa, certo? Né? Características típicas do sistema. Quais são as características do sistema agora? Vamos lá. Sistema de transmissão. Né? A capacitância da linha de transmissão não pode ser ignorada porque pode ativar ressonância. Né? Quem já fez sistemas de potência sabe muito bem como modelar uma linha de transmissão. Né? Uma linha de transmissão é modelada pelo modelo Pi. Né? Pi porque vai ter 2 capacitores em cada extremo ali. Né? E esse capacitor, ele vai ativar uma ressonância. Então, tem que ter muito cuidado. Tá, cuidado. Não é que tem um capacitor físico ali, tá, pessoal? Cuidado. Tem uma linha de transmissão, tem uma torre e uma torre aqui. Tem o cabo ali. Cabo de alumínio. O modelo desta linha, tá, ela se representa por quê? Por um resistor, uma impedância e um capacitor aqui. Um capacitor. Esse é o modelo. Ah, então, quando a gente vai analisar aquilo, vai surgir necessariamente uma ressonância. Tá? Que mais? No sistema de distribuição, né? Denominada pela interação entre o banco capacitivo em derivação, ou seja, paralelo, e as indutâncias do sistema. Então, vai depender muito como, né, as impedâncias, né, as indutâncias do sistema e os capacitores em paralelo se comportam. Um parâmetro interessante no sistema de distribuição é esta relação aqui, ó, a relação entre a reatância e a resistência. Normalmente é bem baixa. Por isso que lá, tradicionalmente, o pessoal, pouco ou nada, se importava com o sistema de distribuição. Eu falava, não, tá bom ali, ó, tem umas harmônicas ali, não vai acontecer nada. O pessoal não ficava muito. Ele ficava mais preocupado no sistema de transmissão, porque podia acontecer aquilo. Então, eles controlam ali, ó, tem índices determinados para nível de transmissão, índices determinados para nível de distribuição. Só que agora, hoje em dia, o sistema de distribuição, ó, isso daqui que era normalmente, tá certo? Era baixo essa relação aqui, com a inserção massiva de sistemas fotovoltaicos, basicamente, veículo elétrico, baterias, no nível de distribuição, isso daqui está mudando um pouco. Tá? Está mudando um pouco. Portanto, então, por isso que agora o pessoal está tudo focado a nível de distribuição para ver como é que isso vai afetar o sistema de potência. Tá? O pessoal, né, começou a estudar bastante a nível de distribuição. Né? Deve ser analisado, então, mediante uma representação desequilibrada. Nós não podemos analisar mais do ponto de vista equilibrado. Nós temos que considerar o sistema de distribuição como sendo desequilibrado. Tá? Sistema industrial, né? A resposta de frequência é dominada por um grande, né, banco capacitivo e indutância de curto ciclo. Tá? Por que o sistema industrial? Porque sempre o sistema industrial você vai ter um banco capacitivo corrigindo o fator de potência. Principalmente para não ser penalizado pelo alto consumo do reativo da indústria. Isso se torna um problema. Tá? Ali pode surgir também uma ressonância série paralela devido a esse banco capacitivo. Né? Pouca carga do tipo resistivo para fornecer amortecimento. Nós não temos muito amortecimento no sistema industrial, então, né? Porque a grande maioria das cargas são motores, né? Motores mudando as frequências de ressonância. As impedâncias de linha são frequentemente negligenciadas, então não tem aquele amortecimento adicional, né, que a gente estava falando anteriormente. Então, essa é a característica do sistema. Então, veja bem, então, quando a gente faz uma análise de harmônico, de desequilíbrio, né, quando ele é gerado do ponto de vista da carga, isso vai fluir pelo sistema e muitos dos problemas o próprio sistema vai resolver. Né? Quando nós vamos começar a nos preocupar é quando aquilo começa a gerar problema. Aí que nós vamos entrar, vamos analisar, vamos ver o que nós vamos fazer. Né?
Então, aqui, rapidamente, eu vou passar isso daqui. Provavelmente, na próxima aula, vou retomar com mais detalhe. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é como é que se dá a ressonância paralela. Veja bem, nós temos o sistema de distribuição aqui, ó, a impedância, o transformador, o barramento e aqui um banco capacitivo aqui. Aqui nós temos um outro transformador. Essa setinha que você está vendo aqui, ela representa uma carga não linear, que significa que está gerando correntes harmônicas. Portanto, então, ó, aqui nós temos outra carga, aqui nós temos outra carga. E veja bem que essa corrente harmônica que está sendo gerada aqui, ele vai fluir em que direção? Nessa direção. Essa daqui, nessa direção. Nessa daqui, nessa direção e nessa direção. Todos esses harmônicos que estão indo naquela direção vai parar aonde? A harmônica vai se perguntar, ó, tem uma impedância aqui e tem outra impedância aqui. Se eu for por aqui, vai ser difícil de passar por aqui. Eu não vou por aqui. Eu vou por onde? Por aqui. Ressonância paralela. Aí começa a amplificar a harmônica que nós vamos ter. Portanto, temos a rede aqui, ó, transformador, banco capacitivo, uma fonte harmônica, uma carga não linear. Então, na frequência harmônica, o banco capacitivo em paralelo aparece em paralelo com a indutância do sistema. Então, esta impedância do capacitor com esta impedância aparece em paralelo quando nós olhamos esta fonte de corrente. Ou seja, o nosso circuito poderia ser resumido desta forma. Então, ó, o capacitor, ó, esta corrente aqui vai estar circulando aqui, ó, entre esta impedância e quem? E esse capacitor. Por isso que esse transformador aqui pode explodir, porque a corrente está ali, ó, está circulando ali, entre o capacitor e o transformador. Portanto, então, fazendo um circuito mais interessante para poder analisar, ó, aqui então nós temos a impedância da fonte, a impedância do transformador, o capacitor e aqui a fonte harmônica. Então, esta fonte harmônica excitou uma corrente aqui e essa corrente aqui, veja bem, está circulando aonde? Entre o transformador e o capacitor. Ou seja, a amplificação da harmônica que nós tivemos ali está circulando pelo... Ou seja, o transformador foi projetado para uma corrente dada. Se começa a ultrapassar essa corrente dada, o tráfego e o próprio capacitor começa a se degradar. Inclusive, isso acontece, já aconteceu na prática, de explodir o próprio capacitor ou o próprio transformador. Por conta de quê? Por conta de uma corrente harmônica que está sendo gerada por uma carga ali, e tem um caminho, para a circulação desse. Então, ó, circuito ressonante paralelo visto da fonte harmônica. A fonte harmônica ele vai enxergar aqui em paralelo esses dois. Por isso que chama ressonância paralela. Beleza? Ressonância paralela. Como é que nós vamos ter, a ressonância paralela? Qual é a frequência com qual está ressonando ali? Então, aqui, ó, a ordem harmônica, com qual vai ressonar, é dada por quê? Pela reatância do capacitor e o nível de curto-circuito da impedância. Ou seja, esta impedância aqui, ó, essa impedância de curto-circuito aqui. Através dessas duas reatâncias, ou através da potência de curto-circuito, o nível de curto-circuito, e a potência reativa do capacitor, é que nós identificamos se há uma frequência de ressonância ou não. Se isso daqui der, por exemplo, perto de 2,8, 2,9, 2,9,5, o que indica? Que vai existir uma ressonância perto da terceira. Se isso dá 5, significa que vai ser perto. Tá? Então, isso significa, veja bem, como esse H é calculado em função da potência reativa do capacitor, se eu mudar ligeiramente o valor do capacitor um pouquinho para cima, para baixo, o que eu estou? Eu estou mexendo na ordem harmônica. Então, dependendo da minha análise, eu posso aumentar um pouquinho e eu vou evitar a ressonância naquilo.
Eu vou diminuir um pouquinho, eu vou evitar. Claro, a minha compensação provavelmente não vai ser aquilo que eu quero, porque eu estou aumentando, eu estou diminuindo. Mas eu estou evitando o quê? Uma ressonância. Tá? Depois nós vamos ver isso, tá? Como é que se dá também. Então, temos a ordem, tá? Da frequência de ressonância paralela, que é a reatância equivalente do banco capacitivo, reatância de curto-circuito do sistema, potência, nível de curto-circuito do sistema, e a potência reativa do banco capacitivo. Beleza? Então, veja bem que, então, que é fácil obter, né, a ordem, a frequência de ressonância. Não é nada complicado. É por isso que quem já trabalhou na concessionária sabe muito bem, fala o nível de curto-circuito. Ele sempre vai perguntar o nível de curto-circuito. Qual é o nível de curto-circuito? Por quê? Porque essa informação ela é importante. Tá? Esse nível de curto-circuito vai nos falar se nossa rede é forte, se nossa rede é fraca. Esse nível de curto-circuito nos permite identificar, ó, se o capacitor que eu vou colocar ali vai ressonar, não vai ressonar, em qual frequência vai ressonar. Beleza? Para eu poder fazer esse controle. Tá? Bom, e como é que se dá, então, o problema da ressonância séria? Nós vamos analisar agora esse sistema. Ó, veja bem, de novo, né? A fonte, a impedância de linha, o transformador. Veja bem que aqui agora não tem um capacitor, hein? Nós temos uma fonte de corrente harmônica, só que aqui, ó, através de um capacitor, através de um transformador, foi instalado um banco capacitivo aqui. Veja bem que aonde está indo a parar agora as harmônicas de corrente? Através de quem? Através de uma impedância do transformador em série com uma impedância capacitiva. Por isso que chama a ressonância séria. Ou seja, né? De outra forma, vista aqui, o nosso sistema vai ser dessa forma, vai estar em série, veja bem. Né? A fonte lá não vai por aqui, essa corrente. Não vai poder circular por aqui, porque esse capacitor está chamando para que circule por aqui. Ó. Então, esta reatância do transformador está em série com o capacitor. Ressonância. Quando a gente bota as duas ressonâncias na análise em frequência, né? A impedância aqui, certo? A impedância, e aqui a ordem harmônica, nós vamos ver que, ó, a ressonância paralela, veja bem, é alta impedância. A ressonância séria é baixa impedância. Alta impedância, então, ressonância paralela. Baixa impedância, ressonância séria. E como é que obtém a ressonância séria? É o valor do capacitor, a reatância do capacitor e a impedância do transformador. Então, tanto a frequência de ressonância paralela quanto a frequência de ressonância séria dá para... Já nós conseguimos, né, identificar qual que seria aquela frequência de ressonância. Aí vem a brincadeira precisamos desintonizar aquela ordem harmônica. Precisamos então mexer nesse valor do capacitor para cima para baixo. Ou colocar uma resistência. Uma resistência. Essa resistência vai fazer com que a banda passante, ou essa banda que nós estamos vendo aqui, ó, ela seja mais estreita ou maior. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Portanto, a resistência do sistema elétrico possui um efeito de amortecimento de ressonância. Nós já tínhamos falado isso. Observe, então, que a resistência do circuito não remove a harmônica. Cuidado, não remove. Tá? Ele apenas reduz, amortece o resultado. Tá? Portanto, então, nós temos aqui, ó, veja bem, quando uma resistência, né, 0% de resistência, 10% e 20%. Então, ele atenua, damping. Não é que a gente está filtrando ali, não, senão a resistência vai para diminuir a amplitude. Portanto, então, aquela corrente que estava, no primeiro momento, maior a capacidade do capacitor e do próprio transformador, agora está dentro daquilo que é esperado, então não vai acontecer nada. Só que isso tem um porém, né? A resistência consome energia. Ou seja, eu estou aumentando as perdas. Então, tem ali, né, tem
Ou seja, eu não posso simplesmente colocar uma resistência à vontade ali, ó. Então, eu tenho que calcular qual é o melhor valor daquele resistor. Custo-benefício. A isso o pessoal chama de fator de qualidade. Então, tem um fator de qualidade para ser calculado. Tem um valor de R que é ótimo para atenuar aquela. Para atenuar aquela. Na próxima aula eu vou entrar mais em detalhe nesse assunto para ver como é que faz isso. Mas a ideia aqui é ver como, então, o próprio sistema, em função da característica, né, do banco capacitivo, pode originar, então, uma ressonância paralela, uma ressonância C. Uma ressonância C. Bom, o desequilíbrio de tensão, né, é feito nos motores elétricos. Como é que é o efeito? Então, surgimento de corrente de sequência negativa, torque eletromagnético que age no sentido, né, de frear o motor, aumento das perdas internas, elevação da temperatura, redução de vida útil, e veja bem, ó, quando nós temos desequilíbrio na tensão, nós temos aqui o aumento das perdas no rotor. Não aumenta nada. 1%, veja bem, 1% de desequilíbrio na tensão já começa a ter mais ou menos um acréscimo de 5% nas perdas do motor. 2% chega quase que a 10%. 3%, 5%, 30% de aumento nas perdas, né? No motor. Por isso que o índice, quer dizer, o desequilíbrio máximo de tensão que a norma permite, por exemplo, é 2%. Porque 3%, veja bem, que já chega aqui em torno de 15%, e há muita coisa. 2% está abaixo de 2%. E tem algumas normas ainda que são tão rigorosas que ele fala 1% de desequilíbrio de tensão. Porque isso vai fazer, obviamente, com que aconteça todos esses efeitos aqui que nós estamos vendo, né? Portanto, isso é prejudicial para a indústria. E aqui nós temos a elevação da temperatura da máquina. Veja bem, 2, 3, 5, 4%, né? De aumento, e como a temperatura vai aumentando. Então, a máquina começa a aquecer, o isolamento entre os enrolamentos começa a danificar, e em um dado momento pode vir a gerar um curto-circuito entre os próprios enrolamentos. Né? Portanto, aqui tem um gráfico, então, onde nós podemos observar o nível de desequilíbrio de tensão, desequilíbrio de corrente e a elevação da temperatura em função a esse desequilíbrio. Quanto maior o desequilíbrio de tensão, a temperatura do motor consegue aumentar ali. O nível de desequilíbrio na corrente também consegue aumentar. Devemos lembrar que a máquina ela é construída, entre parênteses, como sendo balanceada. Né? Os 3 enrolamentos têm aproximadamente as mesmas impedâncias. Mas ali vai surgir uma corrente desequilibrada. Por quê? Porque a fonte está impondo aquele desequilíbrio. Né? A fonte está impondo. Distorção harmônica, efeitos. Né? Quais são? Sobrecarga, sobrecarga, sobreaquecimento, né? Implicando um aumento na temperatura e reduções da vida útil dos componentes elétricos. Sobretensões e maiores solicitação de isolamento dos dispositivos diversos. Né? Impacto sobre a funcionalidade de equipamentos nos termos originais concebidos, isso estava atrelado diretamente àqueles equipamentos sensíveis, às cargas sensíveis, né? Uma carga sensível, por exemplo, numa indústria, que é como é que chama? PLC ou CLP? Tanto faz, não? Por exemplo, o CLP é uma das cargas mais sensíveis que existe, frente à harmônica. Porque se tiver uma harmônica circulando ali, queimou o PLC, o CLP, o que vai acontecer? Você está interrompendo a comunicação entre os processos. O processo para. Não é porque ele está prejudicando a carga da indústria. Veja bem, é a sensibilidade com qual o equipamento frente ao harmônica.
Aí prejudica tudo. Inclusive, o nível de controle que você vai fazer ali para o CLP vai ser modificado. E isso vai te trazer um problema no processo. E isso, só para vocês terem uma ideia, nos inícios dos anos 2000, isso trouxe mais ou menos em torno de 5 bilhões de euros em perdas financeiras devido a esse problema dos harmônicos aí nas cargas sensíveis. Então, é um motivo, principalmente para a indústria, para ele se preocupar um pouco com a distorção harmônica. A concessionária, então, tem que, de alguma outra forma, limitar essa distorção de tensão. Essa distorção de tensão. Efeito sobre a eficiência energética na forma de perdas e outras. Por exemplo, um dos dispositivos é o transformador. Veja bem, unicamente o transformador nós vamos analisar. O que acontece se por aquele transformador aparece alguma componente harmônica? Portanto, então, nós sabemos, que a potência total do transformador é as perdas no ferro, as perdas no enrolamento e as perdas adicionais do transformador. Então, o que faz isso? Se as perdas no ferro aumentam, as perdas no enrolamento aumentam e as perdas adicionais aumentam, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, a vida útil decai. Então, se o transformador for fabricado para uma vida útil de 25 anos, por exemplo, dependendo das harmônicas que vai circular ali, esses 25 anos pode cair para 15, para 18, para 10, dependendo de quão contaminado está o sistema com harmônica. Vamos ver aqui, por exemplo, as perdas por estérese. As perdas por estérese, analisando as componentes harmônicas, tem esse comportamento. Aqui, distorção harmônica total de tensão. 1%, 2%, 4% e assim sucessivamente. Veja bem como a gente vai aumentando essas perdas externas. E esses gráficos aqui correspondem para um ângulo de 0, para um ângulo de 20, 40, 60 e 80 graus na componente harmônica. Beleza? Então, nós podemos, então, um THD de 10%, veja bem, quanto pode chegar ali? As perdas por estresse. Ou seja, nós estamos falando de 6% a mais de perdas. 6% a mais. Portanto, como é que é avaliado? Esta é a potência harmônica de estérese. Essa é a potência harmônica de estérese na fundamental. Essa daqui é a tensão harmônica. Essa daqui é a tensão fundamental. E essa daqui o ângulo da harmônica. Portanto, aqui, então, temos perdas por estérese para um suprimento distorcido, dependendo de que harmônicas vamos ter ali, terceira, quinta, sétima. Quanto mais harmônica nós temos, essa potência vai ser maior. Potência, perdas por estérese na componente fundamental, ordem harmônica, tensão eficaz da componente harmônica, tensão eficaz da componente fundamental, ângulo de face da componente harmônica, e esse daqui é um coeficiente de Steinmetz, que depende do material, que normalmente varia de 1,5 a 2,5. Esses parâmetros aqui, normalmente, é o fabricante que tem que fornecer para nós. Então, se a gente for analisar do ponto de vista, por exemplo, não tem harmônico. Se não tem harmônico, a tensão aqui vai ser 0. Zero. Portanto, as únicas perdas que vai existir aqui vai ser quem? A componente fundamental, porque isso vai se tornar 0, certo? Portanto, pH estérese vai ser igual a quem? pH 1. Ou seja, as únicas perdas que existem por estérese é devido à componente fundamental. A componente fundamental.
Outras perdas, as perdas por correntes parásitas ou correntes de Foucault, né? Como é que ela também é? Veja bem, ó. Então, as perdas, as potência, as perdas por correntes parásitas para um suprimento distorcido. É a mesma coisa, mais a componente harmônica, portanto, então, temos as perdas, né? Devido à componente fundamental, componente harmônica, tensão harmônica, tensão fundamental, e tem um parâmetro aqui, esse parâmetro depende de como o transformador vai estar saturado ou não vai estar saturado. Tá? Então, tem esse parâmetro que varia de 1 menos 0,00117 para esse epsilon aqui, acho que é QSI, né? QSI. 3,61 para QSI menor a 3,5. Tá? Isso daqui também normalmente são os fabricantes que fornecem. Portanto, a partir desta expressão, nós podemos observar como, então, as perdas por correntes parásitas, ela é incrementada em função da distorção harmônica total de... Tá? Para 10% aqui, ó, nós temos mais ou menos 10% de acréscimo nas perdas por correntes parásitas. Tá? Outras perdas do enrolamento, as perdas, né, no cobre, né, o que normalmente, então, nós temos aqui é R e quadrado, certo? Então, enrolamento, resistência do primário, corrente do primário ao quadrado. Né? Resistência do secundário, corrente do secundário ao quadrado, mais essas duas perdas adicionais. Mais essas duas. Essas duas daqui aparecem devido ao quê? Devido a componentes harmônicas. Então, para cada ordem harmônica, veja bem, nós temos uma resistência. Uma resistência na fundamental, na terceira, na quinta, na sétima. Portanto, isso se traduz em perdas. Né? Então, ó, resistência do primário, do secundário, corrente do primário, do secundário, a ordem harmônica, as perdas por correntes parásitas no enrolamento para a condição não senoidal, e, finalmente, as perdas suplementares na parte metálica, núcleo, perdas, né, paredes do tanque, enfim, para a condição não. Então, veja bem que a harmônica, então, cada vez está adicionando 5%, 6%, 7%, 10% nas perdas, né, que a componente fundamental origina. Portanto, então, isso se traduz, né, num acréscimo de perdas. Veja bem, então, as perdas do ferro têm a ver por estéreis e correntes parásitas. Tá? As perdas no cobre, que só deveria ter essas duas componentes, tem essas componentes e as componentes harmônicas. E ainda temos as perdas adicionais. Né? Veja bem, essas perdas adicionais é 15% de quem? Da componente fundamental, da perda por estérese e da perda por correntes parásitas. Então, isso significa, então, que quanto mais conteúdo harmônico está circulando através do transformador, essas perdas são cada vez maiores. Né? Cada vez mais. Nas máquinas rotativas, mais especificamente no motor de indução, qual que vai ser o efeito? Similarmente, na máquina rotativa, nós vamos ter as perdas do ferro, as perdas no enrolamento, as perdas rotacionais e as perdas... E cada uma vai ser influenciada pelas componentes. Né? Veja bem que, de novo, aqui, a temperatura aumenta e a vida útil diminui. Né? Conjugado, então, no motor de indução, para a componente fundamental, né? Conjugado para a sétima harmônica. Lembre que a sétima harmônica é de ordem par, então ela está no mesmo sentido que a componente fundamental, ou seja, está ajudando a gerar mais torque, porque está movimentando a máquina mais. Né? Já a componente de sequência negativa, ela é no sentido contrário, se opõe, né, à rotação da máquina, portanto, ele se comporta como se fosse um freio. Né? Por isso que a máquina, quando ela é representativa, começa a vibrar, porque ela deveria estar girando num sentido, mas aparece uma força contrária.
Então, a máquina, cada vez que aparece o litente, começa a trepidar a máquina, né? Começa a trepidar. E aqui a vida útil, tá, da máquina em relação à distorção, né? Como é que ela vai decaindo. Como é que ela vai decaindo lá, né? Em relação. Os bancos capacitivos, o efeito, né? Nós já vimos a questão da ressonância, série paralelo, tá? Portanto, então, né, tem a norma, uma norma para poder limitar a corrente e a tensão, né, que vai ser aplicada ao transformador. Por exemplo, a tensão eficaz é 10% da tensão nominal acima, ou seja, se é 127, vai ser 10% acima, o permitido, tá? Para a norma, para essa norma do I3C e para a norma brasileira aqui, ó, a 52. A corrente eficaz num capacitor, fala-se que pode aguentar até 180% da tensão nominal. Aqui a corrente nominal, no caso, tá? Tá, pessoal? Mesma coisa aqui, ó, 131%, potência, tensão de pico. Portanto, então, isso significa, ó, que nós não podemos fazer circular corrente maior que essa daqui no capacitor, porque senão ó, vai explodir. Vai explodir. Por quê? Porque a tensão eficaz, como nós já vimos, é valor fundamental mais o valor eficaz de cada ordem harmônica ao quadrado. Se eu tiver 10% na terceira, já vai dar quanto? 1 mais 0,1 ao quadrado. Isso já vai aumentar, portanto, o valor eficaz da tensão. O valor eficaz total da tensão. No cálculo do fator de potência, veja bem, o fator de potência, por definição, é, né, a integral no período do produto da tensão e a corrente, e a potência ativa, e a potência aparente é o valor eficaz da tensão e a corrente. Essa é a definição do fator de potência, né? Bom, se a gente pode, então, assumir que a corrente harmônica, né, existe na potência ativa, associada à componente fundamental, portanto, nós podemos analisar a seguinte equação. Né? Veja bem, se a tensão é A apenas componente fundamental, porém a carga está gerando harmônica. Né? Então, aqui, ó, como não há harmônicas na tensão, portanto, a única componente que existe vai ser a componente fundamental. E aqui embaixo não, aqui embaixo temos fundamental, aqui sim eficaz. Aqui contém todos os harmônicos. Portanto, fundamental com fundamental se cancela. Aqui temos corrente fundamental, corrente eficaz total, fazendo uma brincadeirinha ali com a definição de THD de tensão, nós podemos, né, chegar nesta expressão. Portanto, o fator de potência é diretamente proporcional ao fator de deslocamento, cosseno de φ, que é influenciado por quem? Pela distorção de... Devemos lembrar aqui que, por exemplo, a NEO não define o fator de potência desta forma. A NEO define o fator de cosseno como sendo cosseno de φ. Cosseno de φ, então, é um fator de deslocamento. Cuidado, não é fator de potência. Fator de potência. Definição de fator de potência é isso daqui. A potência ativa calculada, né, como sendo o valor médio da potência instantânea, potência aparente como sendo o produto dos valores eficazes da tensão. Fator de potência não é, como é que é? Não é cosseno de φ. A gente não obtém através do triângulo de potências. Cuidado. Portanto, então, aqui nós observamos que o fator de potência é, então, diretamente proporcional ao fator de deslocamento, né? E inversamente proporcional aqui à distorção de... Né? Podemos fazer o contrário, né? Podemos assumir aqui, por exemplo, que a tensão apresenta harmônico, mas que a corrente é fundamental. Como é que vai ficar? A mesma coisa, só que aqui nós vamos ter a distorção de tensão. A distorção de tensão.
E aqui um exemplo bem interessante. Ó, vamos assumir que no cálculo do fator de potência, tá? Vamos admitir que o THD de corrente é 20%. E quanto resultaria esse fator de potência? Tá? Então, esse THD de corrente de 20%, em forma de onda, representa isso daqui. Veja bem, componente fundamental, tensão senoidal, e a corrente é distorcionada, porém com um THD de 20%. O fator de deslocamento entre a tensão e a corrente, o ângulo é 23,1. Esse 23,1, cosseno desse ângulo dá quanto? 0,8. Tá? Então, isso significa que o fator de potência é 0,8. Não, ou 0,92, desculpa. Tá? Então, ó, vamos, então, pegar esta expressão aqui, ó. Vamos pegar esta expressão aqui, tá? E substituir. Quanto vale isso daqui? 20%, certo? Tá? Vamos lá, vamos substituir. Cosseno de φ1 está ali, é 23,1. Portanto, substituindo o valor ali, ó, nós vamos obter que 0,2 ao quadrado, vamos ter 0,98,6 vezes o fator de deslocamento. Que esse cosseno de... esse ângulo aqui, então, 23,1. Cosseno desse ângulo vai dar quanto? 0,92. 0,92 vezes isso daqui dá 0,90. Ou seja, veja bem, se eu for calcular, aqui vem uma coisa interessante. Se eu for calcular o capacitor para corrigir, com base num fator de deslocamento, eu não vou atingir para 0,92. Vai chegar para quanto? 0,90. Aí você vai ser penalizado. Mas você fala, ué, mas eu calculei para 0,92. Mas não foi o fator de potência que você usou, foi o fator de deslocamento. O fator de deslocamento. Então, isso significa que se nós formos calcular o fator de potência desta forma, ó, com esta fórmula, significa que o harmônico já está embutido nessa penalização. Eu já estou contabilizando o efeito do harmônico. Diferente do fator de deslocamento, diferente do cosseno de φ. Diferente do cosseno de φ. Então, com isso, então, o valor mínimo permitido de 0,92 vai cair para 0,90. Então, ó, assim, então, se a medição de tensão em corrente inclui as harmônicas, o consumidor que absorve ou gera correntes harmônicas, na realidade, já estaria sendo penalizado por isso. No caso em que o fator de potência estiver abaixo do limite. Tá? Então, ele teria que refazer as contas, para poder atingir o 0,92. Ou seja, o capacitor vai ter que ser recalculado em função da definição do fator de potência e não ao cosseno de φ. E não ao fator. Na compensação de potência reativa mediante bancos capacitivos. E aqui vem uma coisa interessante. Vamos supor que nós temos uma carga RL e um banco capacitivo ali. E a gente vai calcular o capacitor para corrigir o fator de potência dessa carguinha RL. E vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, em 0,5 segundos é fechada essa chave, portanto, o capacitor vai fornecer um reativo para esse. É isso daqui, ó. É isso daqui que nós estamos enxergando. Observe o que nós vamos obter aqui. Ó, significa que aqui, nesta fonte de tensão, acontece que nós temos uma terceira harmônica e uma quinta harmônica. Ou seja, a tensão está distorcionada. Esta distorção de tensão, nesta carga RL sem compensação, já tem uma forma de onda distorcionada, veja bem. Porém, está deslocado em uma... Aqui em 0,5 entra o banco capacitivo para quê? Para compensar o fator de potência, certo? Mas veja bem o que acontece com a forma de onda. Ele se tornou mais distorcido. Isso significa o quê, então? Primeiro,
a forma de onda foi modificada. E olhando para essa forma de onda, o que vem na cabeça? Apareceu outra harmônica que não é terceira. Porque a forma de onda é diferente. Não é? Mas eu vou falar para vocês que não apareceu outra harmônica. Por quê? Nem o capacitor, nem o indutor gera harmônica. Nem o resistor gera harmônica. A única harmônica que está envolvida aqui é qual harmônica da fonte? Então, o que aconteceu? Ele deslocou a forma de onda, porém, esta forma de onda e esta forma de onda contém o mesmo espectro harmônico, porém com diferentes amplitudes. Né? Com diferentes. Quando a gente começa a olhar o fator, a potência instantânea, tá? Observe que aqui, ó, temos fluxo reverso. Ó, né? Que tem um fluxo voltando para a rede. Né? Porque o que o indutor e o capacitor faz? O capacitor recebe a energia, o indutor recebe essa energia e devolve para a fonte. Tá? Fica fazendo essa brincadeira. Tá? Então, aqui nós vemos que, de fato, quando não tem o capacitor aqui, a fonte e a carga ficam trocando uma porção de energia. Ó, isso é o carregamento. Se a gente plotar aqui uma outra área idêntica a isso, seria carregando, descarregando, né? Então, aqui, quando entra o capacitor, veja bem que praticamente essa troca de energia entre a fonte e a carga desaparece. Por quê? Porque agora, quem está trocando energia? O capacitor e o indutor. Não é mais a fonte que está trocando energia. Tá? Por isso que aqui, né, mas se você for olhar, ainda tem aqui uma pequena área ainda trocando energia. E aí o THD na tensão é 20%, o THD na corrente sem compensação é 10%, e quando a gente conectou o capacitor, esses 10% na corrente se tornou 34%. Tá? Como havia comentado aqui, a impressão é que apareceu outras harmônicas que aumentou o valor eficaz. Não é que apareceu outras. Como é que nós vamos enxergar isso? Né? Vamos enxergar através de quê? Através do espectro harmônico. E aqui é o espectro harmônico. Antes da compensação. Atenção aqui. Atenção, essa é a componente fundamental. Aqui, o 20% da terceira harmônica, na tensão, antes da compensação. E na corrente aqui, a fundamental, esta harmônica da tensão impõe 10% na corrente, veja bem que terceira. Beleza? Entrou o capacitor, o que aconteceu? Esses 10% virou. Esse 10% virou quanto? 34%. Continua sendo a terceira harmônica, só que a amplitude agora aumentou, sendo que aqui continua 20%. Então, aí já nos traz o seguinte: a análise no domínio do tempo, ela é legal, ela é boa, mas muitas vezes vai mascarar ou pode te levar a uma interpretação que você é diferente. Para eu ter certeza qual é a harmônica envolvida, o que eu tenho que fazer? Aplicar uma FFT. Olhar o espectro harmônico. O espectro harmônico que fala para mim quais são as harmônicas envolvidas. E, de fato, nesta carga, essa carga aqui é uma carga linear. E essa carga linear não gera harmônica. Então, as únicas harmônicas envolvidas aqui é o que a fonte está impondo. E essa única harmônica que a fonte impõe é a terceira, e através do espectro harmônico nós verificamos isso. Só que no caso da corrente, houve uma amplificação na terceira harmônica. Então, pegando fazendo um gancho com isso daqui, com a ressonância série paralelo, acontece exatamente isso. Então, a harmônica que está ali ressonou numa determinada, vai amplificar. E veja bem, se 10% na corrente passou para 34%, imagina o THD de 180% que nós vimos lá naquela carga não linear. Quanto vai ser isso lá com o capacitor?
aí vai explodir o capacitor, aí vai explodir quem? O transformador. E o pessoal não sabe por que explodiu o capacitor, por que explodiu o transformador. Então, numa situação prática, na indústria, sempre que você for conectar um banco capacitivo, a primeira coisa, pega a corrente de oscilografia, pega o espectro harmônico da corrente, identifica se há componente harmônico ou não. Assim, ó, tem terceira amplitude, tem quinta harmônica, amplitude. Para que você vai fazer isso? Quando você for projetar um capacitor, você vai desintonizar essa quinta harmônica. Você mexe um pouquinho para cima, para baixo, de forma a evitar essa ressonância. Aí você faz o papel de compensar, porém, deslocado para evitar a... Tá? Então, isso quando se tem, tá? Quando se tem distorção de tensão, tá? Você é obrigado a fazer essa varredura do espectro harmônico para não, tá? Para não depois ter problema aí que o capacitor, né, explodiu ou alguma coisa explodiu. Beleza? O sistema desequilibrado, o que vai acontecer, né? Quando a gente faz compensação capacitiva, a gente faz considerando que esses três capacitores são iguais. Se o sistema for desequilibrado, já, como é que vai ficar? Tá? Significa que as correntes nos capacitores vão ser diferentes. Tá? Isso vai gerar uma tensão diferente entre os capacitores. Isso é ruim. Né? Isso é ruim. Portanto, então, nós vamos ter, ó, né? Aqui, a gente sempre faz, né, na compensação, qual que é o objetivo da compensação? Minimizar a corrente na rede. Tá? Mas se estiver desequilibrado, como é que eu vou minimizar isso? Qual é o que eu faço? Uma coisa que nós podemos fazer é calcular uma média. Certo? Essa média, mas não vai resolver o problema de 0,92. Se a gente pegar capacitores diferentes, a própria carga capacitiva vai injetar desequilíbrio na rede. Então, pode piorar a condição de desequilíbrio. Tá? Então, numa situação dessa, se a tensão for desequilibrada, a primeira coisa que tem que ser feito é equilibrar a tensão para poder aplicar o banco capacitivo. Senão, nós vamos ter problemas. Vamos olhando a hora, tá, pessoal? Não vamos ficar aí às 4 horas igual outra vez, hein? Falta pouco, né? Já acaba aqui. Parou. Está voltando ali. Voltou. Né? Bom, pessoal, então, veja bem que os nossos problemas, aos poucos, está se tornando cada vez interessante de analisar. Por que nós precisamos analisar? Lembra aquelas 3 questões, né? Por quê? O que nós devemos olhar? Como nós devemos olhar? Né? E qual vai ser a solução, né? Por isso que nós temos, tá? Para evitar esses problemas que nós acabamos de discutir, nós temos a regulamentação, né? Temos as normas, né? As normas, então, no cenário internacional, nós temos a IEC, tá? A IEC, essa 61036, tá? Temos o I3E, a 519, tá? Que está sob revisão, já foi revisada em 2014, agora eles estão revisando de novo, né? Tem uma guia especial, sabe, para vocês poderem aplicar, né, o limite harmônico nos sistemas de potência. Tem essa EN 50160. Aqui no Brasil, nós temos os procedimentos PRODIST, né? Nós já vimos, módulo 8, procedimentos de rede 2.8. Então, essas são as normas que nós temos para poder analisar o conteúdo harmônico, o desequilíbrio, e, enfim, tudo que aborda a questão de qualidade de energia. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.
Tá, vamos lá. A reatância capacitiva, ela é inversamente proporcional à frequência, certo? A reatância indutiva é diretamente proporcional à frequência, certo? Então, vamos analisar. Quando não tem capacitor aqui, a distorção na tensão é 20%, certo? Se a nossa carga for resistiva pura, esses 20% da tensão ia se replicar na corrente, se for resistivo puro. Significa que tanto a tensão e a corrente têm 20% de distorção para a carga resistiva. Agora, como nós temos RL, e a reatância indutiva é diretamente proporcional a quê? A frequência harmônica, ela vai quê? Vai tentar atenuar a harmônica. O resistor em série com o indutor estão fazendo o papel de atenuar a harmônica. Por isso que a distorção aqui de corrente, sem o capacitor, caiu de 20 para 10. Beleza? Bom, agora, quando entra o capacitor, a fonte, veja bem, está sendo diretamente alimentada ao capacitor. Esta terceira harmônica é inversamente proporcional. Isso significa o quê? Que a distorção de corrente vai aumentar. É isso que está acontecendo exatamente aqui. Então, nós passamos de uma condição de 10% de THD de corrente, sem compensação, para 34% com a compensação do... Por quê? Porque teve essa amplificação na harmônica. O capacitor amplificou aquela harmônica. O indutor atenua, o capacitor amplifica. Sempre está associado com a reatância indutiva capacitiva. Lembra? Então, isso que acontece. E aí que vem o detalhe, né? A gente, olhando para a forma de onda, a gente olha e fala, opa, apareceu alguma outra harmônica aqui. Mas não é que apareceu outra harmônica. A harmônica é a única, a terceira harmônica está ali em jogo. Só que ele modificou a amplitude. Modificando a amplitude, a forma de onda vai ser modificada também, necessariamente. Aí esse espectro harmônico mostra isso daqui. Aqui, ó. A tensão não mudou, 20% antes e depois da compensação. A corrente aqui é 10%, agora a corrente aqui é 10%, mas as únicas harmônicas envolvidas, tanto na tensão na corrente, é a terceira harmônica. Só que aqui você não vai confundir ressonância séria paralela, tá, pessoal? Aqui não tem ressonância. Aqui tem amplificação de harmônica devido ao capacitor. Atenuação do harmônico devido ao indutor. A questão da ressonância, na próxima aula, nós vamos detalhar melhor. Tá? A ressonância paralela à série tem a ver com uma fonte de corrente que está em paralelo ou em série com aquele capacitor. Beleza? Pegou? Pessoal que está online, alguma pergunta? Não? Aqui está. Não, professor. Tá. Ele